Graças a Deus. Somos da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui esta noite com os irmãos para ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do irmão Gessé, que fez o convite. Louvo a Deus também pelo dirigente dessa congregação, Diácono Luiz Alberto, não é isso? Que Deus continue abençoando grandemente. O irmão Gessé foi, alguns meses atrás, pregar lá em nossa congregação, a irmã Maera também foi, né? Louvar a Deus. Eles falaram: olha, nós vamos te chamar para você pregar lá na igreja. Fique à vontade, nós vamos sim, em nome de Jesus. O pastor João até gosta de fazer uma fama, né? Ele diz: olha, isso é um pregadorzão, pode chamar. Só a misericórdia de Deus na minha vida. Deus é quem usa a nossa vida, né? Nós somos vasos nas mãos de Deus, né? Deus, Ele que usa o nosso ser, a nossa vida, se nós se colocarmos a inteira rendição, né, ao Espírito do Altíssimo, ao Espírito de Deus. Então esta noite você está aqui porque Deus trouxe você aqui para hoje ouvir a palavra dele, ouvir a voz de Deus, né? Porque nós não vemos para o culto somente para ouvir louvores, né? Mas o principal que nós venhamos aqui é para ouvir a voz de Deus, na verdade, a palavra de Deus falar conosco em nome de Jesus, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiras Reis, capítulo de número 17. Primeiras Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Está escrito assim, ó: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e que eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, e porque não havia chuva sobre a terra. Graças a Deus, amém. Meus irmãos, esta noite eu quero falar de Elias. Elias, um homem chamado por Deus, não é verdade? Elias, um homem chamado por Deus, sumido dos holofotes. Nós vemos aqui, amados irmãos, em que a origem de Elias, a origem humilde de Elias, ela fica evidente, bem evidente, quando nenhuma genealogia é apresentada, não é verdade? A palavra de Deus nos diz no versículo 1, somente que então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, mas não traz uma genealogia de Elias. E isto mostra que Elias, ele não procedia, na verdade, de nenhuma família sacerdotal ou escola de profetas. Mas além disso, nós vemos aqui em que a única referência dele é do lugar onde ele nasceu. A única referência que nós temos aqui de Elias é de um lugar aonde ele nasceu. Tisbe, uma cidade tão pequena que até hoje
podemos ver que a localização é desconhecida. Isso mostra que o Todo-Poderoso, aleluia, não precisa de pessoas notáveis ou dotadas de grande preparo, aleluia, mas Ele anseia usar servos, aleluia, dispostos a lhe obedecer. Louvado seja Deus. Deus, Ele está disposto a usar você, mas você também tem que estar disposto a obedecer a Deus. Aleluia. Isso é muito forte. A palavra de Deus, ela é muito poderosa para as nossas vidas, meus amados irmãos. Deus, Ele é poderoso. E aqui nós vemos, amados irmãos, em que Elias não era um homem de uma linhagem sacerdotal. Elias não era um homem que era conhecido entre os holofotes, mas Deus levantou Elias, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, para levar a mensagem ao rei. A mensagem de Elias era urgente, contundente, poderosa. Sua palavra ali naquele momento era de juízo sobre aquela nação apóstata, a nação de Israel. O povo de Israel estava com o coração dividido, estavam servindo a outro Senhor, a outro Deus, servindo a uma divindade pagã, acreditando, ou seja, colocando a confiança, as bênçãos que vinham de Deus, naquele Deus morto, Deus Baal. E ali eles faziam daquele Deus seu ídolo, e Baal ali era o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. Mas, meus amados irmãos, sabemos em si, se a chuva fosse retida, se a chuva ali acabasse, a credibilidade daquele Deus Baal seria caído por terra. A credibilidade daquele Deus cairia por terra. Isso mostra, amados irmãos, que ali seria como quebrar a espinha dorsal de Baal. Seria como derrubar ele só de um chute, derrubar pelas pernas por baixo. E ali, amados irmãos, foi o que Elias fez. Ele orou para Deus fechar as comportas do céu e reter as chuvas. E isso, amados irmãos, foi exatamente o que Deus fez. Louvado seja Deus. E Elias era um homem ousado, né? O versículo 1 fala em que veio a palavra do Senhor, aleluia. E ele falou: não vai chover, nem orvalho, nem chuva haverá, mas senão segundo a minha palavra. A autoridade, falou com autoridade, estava disposto a falar com autoridade, e Deus ali confirma aquela palavra de Elias. Que maravilha. Irmãos, como eu disse, Elias não procede de uma linha sacerdotal. Elias não veio na escola de profeta, mas nós vemos também que Elias não é um homem rico, nem carrega medalhas de honra ou mérito. Cita, família também aqui é humilde. E sua aparição, amados irmãos, é despretensiosa. Elias não era um homem conhecido dentro do povo. Não tinha os melhores diplomas, não tinha as melhores formações. Aquele homem poderia não ser conhecido naquele lugar. Aquele homem poderia não ser conhecido naquele povo, aleluia. Mas era conhecido no céu, aleluia. Era conhecido no céu, aleluia. E essa aqui que eu quero dizer esta noite: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Me desculpe me dizer, mas Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Aleluia. Deus precisa de homens e mulheres disponíveis e obedientes como Elias. E nós vemos aqui que a origem de Elias é um golpe, aleluia, no orgulho dos poderosos que acham que são alguma coisa. Meus amados irmãos, Elias vinha de Tisbe, um lugar obscuro, um lugar desconhecido, fora do mapa. Elias veio de lugar nenhum. É um ilustre desconhecido.
precisa de pessoas que queiram aparecer mais que o dono da obra. Às vezes alguns pastores, pregadores, líderes, cantores são tratados como astros e atores, mas esta noite eu estou aqui para dizer à igreja: quem brilha aqui é o astro Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, glória a Deus. O nome aqui que é grande é o dele. Aleluia. Todos estamos só no mesmo nível, mas o grande aqui é ele. Aleluia. Deus não precisa de astros e atores para fazer a sua obra, porque o grande aqui é ele. Ele é o sol, ele é a estrela da manhã, e quando essa estrela brilha, este sol brilha, o sol da justiça. Não tem nada que fique, aleluia, diante desta luz poderosa que é a luz de Deus. Aleluia. Amados irmãos, são tantas pessoas que são tratadas como Deus. Aleluia. São pessoas altivas que gostam do sucesso, estão embriagadas pela fama. São pessoas que se sentem importantes demais e acabam colocando o seu ninho entre as estrelas. Ele associou oração. Elias se apresenta a Acabe com uma mensagem, como eu já disse, urgente. Ele diz ali que não choverá em Israel durante 3 anos e meio, segundo a palavra, segundo a sua palavra. E aí você deve perguntar, irmão Mateus, mas por que tamanha convicção de Elias? Por que tamanha convicção? Sabe qual é a resposta? O texto não responde. Aleluia. Mas quando nós lemos lá em Tiago 5,17, louvado seja Deus, aleluia, a palavra de Deus é confirmada. Encontramos ali que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. E lá Tiago escreve e diz: mas ainda Elias era sujeito às mesmas aflições que nós. Mas ele orou, aleluia, ele orou com instância para não chover, e não choveu, amados irmãos. E com isso nós aprendemos que Elias associou o ministério da pregação com o ministério da oração. Elias orou com instância para não chover e entregou a mensagem a Acabe. Amados irmãos, esta noite eu quero dizer: quem ora prega com poder, irmãos. Quem ora prega com autoridade. O homem pode ser o maior que for, mas você está indo servindo ao Rei Jesus. É o Rei que é sobre todo rei, é o dono do céu e da terra. Se você muitas das vezes não vai evangelizar primeiro, não vou naquela casa porque ali é um homem estudado, ali é um homem que é grande, ali é uma autoridade, é um político, é um homem intelectual, e às vezes você não prega para ele. Mas esta noite eu quero te dizer uma coisa, aleluia, que quem ora prega com poder e autoridade. E se é Deus que está mandando você entregar a mensagem, entregue, pois é Deus que falou contigo. Não foi o homem que mandou você ir lá entregar a mensagem, não. Foi Deus, aleluia. Quem ora prega com poder, amados irmãos. E Elias associou isso, o ministério da oração, com o ministério da palavra. Só que nós vemos que Deus fala para Elias, não é? Retira-te daqui. Retira-te daqui, amados irmãos. Ele fala. Deus manda Elias sair, se retirar dali. E que ali ele beberia do ribeiro. E que ali ele seria sustentado por povos. Tentaram calar Elias. Tentaram tirar a vida de Elias. E amados irmãos, Elias
um homem chamado por Deus, um homem com chamado, um homem que Deus chamou, escolheu, dentre aqueles que não são muitas coisas, mas Deus o chamou, aleluia. E Deus usa Elias. Até aquele momento na história não havia tido uma ressurreição, e Elias ali começa a ir na casa de uma mulher viúva, aleluia. Aquela mulher chega a falar para Elias e diz: Elias, eu não tenho o que comer, o que eu tenho aqui é para o meu filho e eu, mas é para acabar, o que tem aqui é para nós comer e morrer. Mas mesmo assim ele ainda prepara o pão para o profeta. E aquela mulher disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, só tem aqui um punhado de farinha e uma botija, uma pouca azeite na botija. E amados irmãos, ela vai lá, põe os gravetinhos que ela viu, apanha os gravetos, vai preparar. Ela fala que ali pegando aqueles gravetos, ela ia ali naquele momento acender o fogo, comer e para morrer. E Elias disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois fará para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Aleluia. A farinha da panela não vai se acabar, louvado seja Deus. Aleluia. E o azeite da botija é chuva sobre a terra. Amados irmãos, o cenário era de deserto, o cenário era sem chuva, o cenário era de escassez, aleluia. Mas Deus levanta um homem que ali muitos poderiam dizer: esse aí não vai dar conta, esse aí nós nem conhecemos quem é ele, esse aí é fraco, o lugar onde ele mora nem nome tem direito, não está no mapa, aleluia. Mas Deus quer usar esses, Deus quer usar esses que estão no anonimato, Deus quer usar esses que estão lá, muitas das vezes em casa, naquele bairro, pregando, a TV não está vendo, a internet não vê, mas Deus te vê, aleluia. Deus quer usar este, aleluia, para chegar lá numa casa de uma viúva, que lá não tem nada para comer, mas Deus dá a palavra de autoridade sobre a tua vida, e tu vai chegar lá e vai dizer: olha, não temas, Deus, aleluia, não vai deixar faltar, vai multiplicar, aleluia, não vai faltar, aleluia, azeite, aleluia, na botija, não vai faltar farinha na panela. Deus quer usar você, Deus quer usar os improváveis, Deus quer usar aqueles que se dizem: ah, Senhor, não pode ser, sou pequeno, Senhor, nem sei falar direito. Deus quer usar esse, aleluia. E a palavra de Deus diz que no versículo 16: da panela a farinha não se acabou, aleluia, e a botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que o Senhor falara pelo ministério de Elias. Amados irmãos, por ser a fé um tesouro, a fé é algo muito sério. Ela também exige entrega total e completa, absoluta a Deus. Aleluia. Assim como foi a entrega da viúva, eu quero lhe dizer esta noite: se renda ao Altíssimo sem reservas. Caso contrário, você não vai alcançar o que Deus tem preparado para a sua vida. Assim como aquela viúva se entregou e disse: não, eu vou fazer para Elias e para o meu filho, eu posso ficar sem comer. Mas ela fez, e Deus honrou a fé dela. E esta noite eu quero te dizer: Deus, Ele quer usar estes. Deus quer usar estes que estão, aleluia, com o ouvido atentos à voz de Deus. Deus quer usar estes, os improváveis. Aleluia, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus fala para você esta noite. Ouça minha voz. Ouça minha voz. Deus fala contigo esta noite. Ouça minha voz. A voz de Deus, irmãos, é algo poderoso a falar com o seu
seu filho. Irmãos, amados irmãos, Elias chega diante de um homem que era uma autoridade naquele lugar, naquele reino. Elias não começa pregando para pessoas pequenas, Deus manda logo ele lá onde os grandes. Aleluia. E ali Elias não tem medo, porque o seu ministério começa ali. Era Deus que falou para Elias. E esta noite eu quero lhe dizer, só podemos ter êxito em público se tivermos intimidade com Deus em secreto. Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus, aleluia, no secreto, aleluia. E Deus honrou a fé de Elias. Deus honrou a fé de Elias, porque, amados irmãos, ele tinha intimidade com Deus no secreto. Um homem que ninguém conheceu, um homem improvável, mas Deus, aleluia, quer usar estes. Deus não quer usar estes que se querem se fazer de astros, de estrela. Deus quer usar você, é você mesmo, aleluia. Esta noite eu quero lhe dizer, você só vai prevalecer diante dos homens se primeiro você se prevalecer diante de Deus, aleluia. Deus quer usar estes que têm intimidade com Deus. E muitas das vezes as pessoas querem pregar sem o fogo de Deus, sem o Espírito de Deus. Se dá mal, irmãos. Se eles tivessem ido somente com a cara e coragem, como muito diz, só com ele mesmo, não tinha dado nada. Ele poderia ter falado, pulado, salteado. Ah, não vai chover, não, mas não vai acontecer, porque eu estou dizendo. Não, mas Elias falou aquilo, mas foi uma convicção, porque dentro dele havia uma fé. Porque antes dele chegar diante do rei, aleluia, ele chegou, aleluia, primeiramente diante dos reis, aleluia. Muitas pessoas estão acostumadas, não é verdade, com líderes que pregam palavras triunfalistas, vitoriosas, maravilhosas, mas a gente sabe que a chance de mudar de vida é zero, a chance de ser tocado é zero, amados irmãos. Elias se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante dos reis, amados irmãos. Sem oração nós teremos apenas luz na mente, mas não fogo no coração. Deus quer usar você, mas é com fogo no coração. Seja quaisquer pregadores que forem, seja qualquer pessoa que for, devem ter uma vida de oração e entrega a Deus. Você só verá Deus agir em suas pregações, em seus louvores, quando você tiver o fogo de Deus em seu coração por inteiro. Amém? Só quando você tiver o fogo de Deus em seu coração por inteiro. A pregação, meus irmãos, é lógica e precisa vir de um homem que está em fogo. Precisa vir de um homem, de uma mulher que está em fogo do Espírito Santo. Eu acho interessante que o Wesley dizia, na verdade, ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo. Uma das grandes tragédias de muitas igrejas, amados irmãos, é que nós separamos, muitas das vezes nós queremos separar a pregação da oração, o louvor da oração. Temos às vezes gigantes do saber no púlpito, mas pigmeus na vida de oração, homens pequenos na vida de oração. Às vezes tem pessoas que têm fome de livro, mas sem fome de Deus. Irmão, você está dizendo que não é para estudar? Deus me guarde disso. Eu estou dizendo para você ter fogo de Deus em seu coração. Às vezes tem pessoas que têm fome de livro, de aprender de Deus, aleluia, mas primeiramente tem que se converter a Ele, primeiramente tem que estar entregue a Ele, primeiramente tem que ouvir a voz dEle. Deus, Ele quer pessoas rendidas a Ele, como Elias. Às vezes existem pessoas que conhecem muito a respeito de Deus. Ah, Deus
fala os nomes gregos, seja lá quais foram, conhece Deus. A teologia, muitas das vezes, mais avançada, mas não conhece a intimidade com Deus. Não conhece a intimidade com Deus. Deus quer usar homens e mulheres dispostos, homens que têm intimidade, homens que buscam, homens que oram, homens que choram, homens que sobem o Calvário chorando pelo poder de Deus. Corações inflamados, Deus quer usar estes. E esta noite eu quero lhe dizer uma coisa. Minha palavra é breve. Eu quero lhe dizer, o ministério da pregação como Elias só teve êxito. Deus só confirmou a palavra de Elias porque ele orava. Porque, como eu já disse, o ministério da pregação e da oração andam juntos, andam abraçados. E é interessante que os apóstolos entenderam que a oração e o ministério da palavra precisam andar juntos, lá em Atos 6:4. E lamentavam que a média de vida devocional, muitas das vezes, de nós é pouco. Às vezes o tempo que nós passamos é a maioria nas redes sociais, no celular. Irmãos, a hora passa que a gente não vê. 3 horas é instalar de Deus. E às vezes a gente vai orar, a gente fica, oh meu Deus, olha para o relógio. Oh meu Senhor, olha para o relógio. Toda hora olha para o relógio. Aleluia. E às vezes a gente quer receber as bênçãos de Deus. Irmãos, é necessário nós termos intimidade. Ter intimidade, dizer, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Senhor, eu quero orar, eu quero que as horas passem, que eu não olhe para o relógio, mas que eu esteja no teu tempo, aleluia. Que eu esteja na oração, aleluia. E amados irmãos, isso é uma calamidade. Isso é algo muito sério, por isso que muitos não ficam firmes. Porque não oram, porque não buscam a Deus. E Elias só teve autoridade de aparecer na presença dos homens, porque andava na presença de Deus. Você tem que andar na presença de Deus. Elias, amados irmãos, é um homem semelhante a nós. Teve medo, sentiu solidão, fugiu e até pediu para morrer. Aleluia, Deus. Ficou deprimido. Mas Elias também não aprendeu a viver na presença de Deus. E eu te digo esta noite, a maior necessidade da igreja hoje é de homens e mulheres que vivam na presença de Deus. É de pessoas que estejam inteiramente entregues ao Espírito Santo. Que estejam inteiramente entregues ao Espírito do Altíssimo. A ouvir a voz de Deus bradar. Eu mesmo, quando eu aceitei a Jesus, eu era criança. A esposa do irmão Pedro quer ir atrás de mim, eu queria ver mais eu. Ela lutava comigo, eu me escondia. Ela chegava em casa lá e me escondia para não ir para a igreja, no culto das crianças. Eu tinha 8 anos, os 9 anos por aí. E eu me escondia. Eu não gostava, eu tinha medo, tinha vergonha. Só que teve um dia que eu passei vários tempos afastado da igreja. Mas teve às vezes eu comecei a ir, o irmão me chamou, eu comecei a participar dos cultos, gostar, tomar gosto. Mas sempre envergonhado. Sentava ali, mas não falava com ninguém. Sentava ali, mas era com medo, falava com ninguém. E aí, teve um dia que eu estava na frente assim, mas um coleguinha meu, no culto, pequeno aí. E ele falou, e o irmão estava pregando, o Diácono Francisco Antônio, dirigente da congregação do assunto. E ele pregando, ele disse, quem quer aceitar Jesus esta noite? Aí o amiguinho do lado disse, ele quer aceitar Jesus. Eu nem disse nada. E eu fui para frente, orando por mim. Só que criança, sem entender muito. Mas chegou um dia que eu já passei a andar mais na igreja, a ficar mais firme, a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gostar da igreja, a gostar, mas ainda não tinha encontro com Deus. Mas teve um dia que o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu já com 13 anos de idade, aqui na frente, querendo receber a oração de um pregador, ele disse, olha, hoje esta noite, pastor João da Cruz disse, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu mesmo nem sabia o que era batismo com o Espírito Santo, mas eu fui na frente. E o irmão chegou ao meu lado e disse, olha, começa a adorar a Deus, da glória, aleluia, que Deus vai te encher do Espírito Santo. Abre a tua boca. E aquele irmão orando sobre mim, e eu clamando a Deus, Senhor, me batiza, Senhor, me enche do teu Espírito.
amados irmãos, Deus me selou com a promessa do Espírito Santo. Deus me batizou com o seu Espírito. E eu me alegrei, aleluia. Eu falei em outras línguas, aleluia. Eu pulava, eu me alegrava. E eu dizia, oh, glória a Deus, aleluia. E a minha fé não foi mais a mesma. Eu saí daquele culto diferente, aleluia. Saí daquele culto cheio do Espírito Santo. Saí daquele culto, cheguei em casa alegre, cheio da presença de Deus, quase sem voz. Mas cheguei em casa, cheio da presença de Deus, aleluia. E comecei a orar mais, a buscar mais a presença de Deus. Comecei mais a buscar o Espírito Santo. E Deus foi me enchendo cada vez mais, aleluia. Foi enchendo o vaso de azeite, aleluia. Fui buscando, tendo mais sede de Deus. E Deus começa a me usar na palavra. Só que ainda não sabia pregar direito. Chegava no culto, lia um versículo, passava as horas, falava, mas não sabia o que dizia. E os irmãos abriam só a boca, mas não era glorificando, era de som. E meu Deus, aí uma vez eu fui pregar sobre os profetas de Baal e Elias. Aí no final eu peguei um esboço da internet, não sabia nem pregar. Eu imprimi umas 4 folhas, fui pregar. O irmão me deu oportunidade. Aí lá no final estava errado lá e eu falei, irmão, nós devemos se prostrar diante de Baal. Eu, meu Deus, meus irmãos, me perdoem, eu sem saber pregar. Mas eu fui indo, fui tirando a timidez, fui perdendo a timidez. E fui pregando, fui aprendendo, fiz curso básico em teologia. Ali o meu conhecimento abriu, eu comecei a falar melhor, a pregar melhor, a entender a palavra de Deus. Só que ainda eu pregava e não fazia sentido, não fluía. Mas teve um dia que eu pregando lá na congregação Betânia, Deus usa o pastor Jofferson para falar a minha vida, aleluia. E Deus falava para ele e dizia assim: hoje eu confirmo o teu ministério da palavra. Eu vou te usar onde eu for. Tu falaste quando tu vinha lá no beco, tu disse: Senhor, me usa, Senhor, me ajuda a pregar. Mas hoje eu, Senhor, confirmo o teu ministério neste culto. Hoje eu, Senhor, confirmo este ministério. Usarei a tua boca para pregar as vidas, e as vidas serão abençoadas, tocadas, libertas. Assim diz o Senhor. Irmãos, e a partir dali pronto, Deus começa a me usar. Deus até hoje tem me usado na pregação da palavra. Deus, quando Ele dá à medida que nós buscamos. Deus, Ele usa na medida que você está disposto a se colocar diante dEle. O Espírito de Deus, amados irmãos, não é limitado. O Espírito Santo, Ele é ilimitado. Se você buscar a presença de Deus, Deus não te dá por medida, mas Deus, Ele te enche à medida que você busca. E esta noite, Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar pessoas como eu era, desconhecido, um menino medroso que tinha medo, atormentado. Mas Deus hoje usa quem Ele quer. Deus, Ele usa quem está disposto a se colocar diante dEle. Oh, glória a Deus. Deus, Ele usa aqueles que se rendem aos pés dEle. Deus, Ele usa aqueles que oram, mas chegará uma hora em que você pregará e será diferente. Você pregará e as vidas irão chorar. Você pregará e as vidas serão batizadas com o Espírito Santo. Você pregará e as vidas serão cheias do Espírito de Deus. Você pregará e as vidas serão libertas. Você pregará, espíritos imundos sairão. Deus, Ele quer usar os improváveis. Deus, Ele quer usar os desconhecidos. Irmãos, quem era eu, um jovem com depressão, um jovem que não sabia de nada, que não sabia quem era Deus, tinha medo de Deus, mas Deus, Ele quer estes. Deus quer usar os improváveis. Elias era um homem desconhecido, fora dos holofotes, não tinha diploma na parede, mas Deus quer usar esses. Deus quer usar você. Às vezes você diz: Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor, eu não sei falar direito, Senhor, eu não sei, Senhor. Aleluia. Deus quer usar estes. E
Deus fala contigo esta noite. Deus me trouxe aqui na congregação Monte Gerizim aqui em Timor para te dizer: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você que se diz improvável. Deus quer usar você que se diz pequeno. É esse que Deus quer usar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. É os improváveis. É os improváveis. Deus quer usar você, aleluia, para abençoar mais vidas. Muitos estão aí, falam de Deus, mas não conhecem. Muitos estão aí, pregam sobre Deus, mas não conhecem Deus. Mas esta noite eu quero te dizer, a liberar uma palavra sobre a tua vida. Você conhece de Deus, você tem intimidade com Deus, e Deus quer usar em você mesmo. Você conhece Deus. Nós precisamos desesperadamente de um avivamento nos líderes. Precisamos desesperadamente do avivamento nos jovens, nas crianças, nos idosos, nos adultos. Precisamos de um avivamento nos púlpitos. Precisamos de homens que cheguem aqui e falem, e vidas chorem, e vidas sejam libertas. Precisamos aprender como um pastor que era conhecido como Robert McCain, um pastor que era presbiteriano na Escócia, há muitos anos, no século XIX. Ele morreu aos 29 anos. E quando esse jovem pastor se levantava no púlpito, as pessoas começavam a chorar. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus, amados irmãos. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Hoje muitos buscam holofotes, gostam de luzes, querem galgar os degraus da fama, querem galgar os degraus mais altos do sucesso, mas nunca se humilharam, nunca oraram uma hora de relógio, nunca se humilharam sobre a poderosa mão de Deus, nunca conheceram as delícias da intimidade com Deus. E esta noite eu quero te dizer: Deus quer usar você mesmo, o improvável, aquele que está lá no bairro, ninguém sabe o nome. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. E esta noite você pode dizer: irmão, mas eu não sou cheio do Espírito Santo. Mas eu te digo esta noite, Deus, Ele pode te encher do Espírito dele. Deus quer te encher esta noite. Deus quer te usar com autoridade, com palavra. Você não está aqui à toa. Deus te chamou. Deus te escolheu para estar aqui. Aleluia. Deus não desiste de você. Você pode dizer: Senhor, mas eu sou tão falho. Senhor, eu sou tão pequeno. Senhor, eu sou cheio de defeitos. Senhor, eu não sei falar. Mas esta noite Deus quer usar você mesmo. Esta noite Deus quer usar os improváveis. Esta noite Deus quer usar a sua boca. Isaías chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que ele desce uma brasa do altar de Deus e toca na boca de Isaías. Aleluia. Uma brasa de fogo do altar de Deus. E aquele homem começa a profetizar. Aleluia. Quem não era Pedro, um homem valente, mas Deus quer usar estes. Deus faz destes pescadores de almas. Deus quer usar estes, irmãos. E quando começa a pregar com autoridade, mais de 3 filhos se rendem a Jesus Cristo. Quem não era Paulo, um perseguidor da igreja, matava cristãos, tem um encontro com Jesus, começa a pregar o evangelho, era perseguidor e passa a ser perseguido. Deus quer usar estes. E ele estava lá, aleluia, sem vista, sem enxergar. E Deus fala para Ananias: vai lá na casa, aqui também é um vaso escolhido, é aquele lá. E ela diz: Senhor, ele mata crente, eu tenho medo. E Deus diz: vai lá, prega para ele. E quando Ananias chega e põe as mãos sobre ele, e aquele é curado da cegueira que estava na vida dele, e naquele momento ele é cheio do Espírito Santo. Quem não era aquele homem improvável? Pedro improvável, João improvável. Deus quer usar estes.
Deus quer usar estes. É os desconhecidos dos holofotes, é os desconhecidos da fama. Deus quer usar estes. Deus quer usar você esta noite. Com autorização do irmão, quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração neste momento. Quero orar por você. Deus quer usar você esta noite. Deus quer usar a tua vida. Diga para o Senhor esta noite: esse aqui é a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa o meu ser. Você até falou: Senhor, eu só sou caco, sou fraco. Deus quer usar estes. Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar estes. Feche seus olhos neste momento. Fale com Deus agora. Aí no seu lugar mesmo. Diga assim: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, aqui está o meu ser. Senhor, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou improvável, tenho defeitos, mas Deus quer usar estes. Deus quer usar estes. Deus te chama esta noite para uma vida nova. Deus te chama esta noite para uma vida nova na presença dEle. Deus te chama esta noite para uma vida nova, para um mergulho no Espírito, para um mergulho na presença dEle, para um mergulhar profundo na presença dEle. O Espírito Santo fala com você agora. O Espírito de Deus está aqui esta noite para tratar contigo. Senhor, fala contigo nesta hora. Deus está tocando vidas esta noite aqui. É na congregação Monte Gerezinha, aqui mesmo. Deus está tocando os improváveis. Deus está tocando os cacos. Deus está tocando aqueles que dizem: ah, sou fraco. É estes. Deus toca nos desprezíveis. Deus ergue o homem do monturo, do charco de lodo, da sarjeta, e coloca entre os príncipes dele. Aqueles que me honram, honrarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Aqueles que me buscam acharão. Aqueles que clamam serão respondidos. Aqueles que batem, se abrirá a porta. Em nome de Jesus, receba a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, receba unção nova sobre a sua vida. A autoridade de Elias para ir nos improváveis, para chegar lá onde os fracos. E liberar uma palavra. E liberar uma palavra de autoridade. Em nome de Jesus, meu Senhor. Esta hora vem sobre esta pessoa. Meu Pai, nesta hora vem sobre esta vida. Senhor, ela não quer ser famosa. Senhor, ela não quer ser reconhecida mundialmente na TV, nas redes sociais. Senhor, ela só quer ser usada por Ti. Senhor, ela só quer ser cheia de Ti. Senhor, e nesta hora te apresenta esta vida. Senhor, nesta hora te apresenta este servo, esta serva. Meu Pai, usa a vida deles. Meu Pai, usa essas vidas para chegar lá nos improváveis também. Para chegar lá, meu Pai, aonde está o fraco. O meu Pai que está ali no futuro. O que está fraco, meu Pai. Senhor, para liberar uma palavra de vida. Para liberar uma palavra de autoridade. Meu Pai, enche agora do Teu Espírito. Meu Pai, tira a barreira da frieza. Meu Pai, tira agora o empecilho que impede, meu Pai, de receber o Teu poder. Meu Pai, tira agora, meu Pai, toda barreira satânica que impede de receber mais unção. Meu Pai, tira agora todo impedimento, toda maldição agora. Seja quebrada agora, seja repreendida agora, caia por terra agora, seja cheio do Espírito de Deus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
contigo nesta hora. Tu disseste lá em teu quarto na madrugada, tu disseste às 3 horas da manhã. Tu disse, Senhor, mas está tão difícil. Senhor, está tão pesado. Senhor, não aguento mais. Senhor, vou largar tudo, vou abrir mão. Senhor, vou desistir de tudo. Senhor, vou pedir minha carta, vou sair da igreja. Senhor, eu vou parar, não aguento mais. Senhor, eu não estou aguentando esse peso, essa cruz. Mas o Senhor te diz esta noite neste culto. Deus fala contigo esta noite neste culto. Deus fala contigo esta noite aqui. Eu quero usar você. Tem vidas que esperam por uma palavra sair da tua boca. Tem vidas que esperam uma palavra sair da tua língua. E Deus esta noite te toca com o fogo dele. Deus esta noite te toca com o Espírito dele. Deus esta noite te enche do Espírito dele esta noite. Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar estes que não têm muita fama. É estes que Deus quer usar. Em nome de Jesus. Que a cada dia mais você seja uma bênção na presença de Deus. Que a cada dia mais você seja um servo usado por Deus. E nesta hora aqui, para encerrar, eu quero orar e clamar a Deus pelos que ainda não são cheios do Espírito Santo. Que venham aqui à frente aqueles que puderem. Que ainda não são cheios do Espírito Santo. Que ainda estão dizendo, Senhor, não consigo. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu preciso de um renovo. É hoje aqui. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar você que diz, Senhor, eu não posso, eu não consigo. É esses. Oh, Espírito Santo de Deus está neste lugar. A igreja adorando, a igreja adorando. A igreja adorando a Deus. A igreja clamando a Deus. É você mesmo, Elias, é você. Você está dizendo, Senhor, mas eu não tenho alimento. Senhor, o ribeiro está sem água. Senhor, não tem azeite na botija. Senhor, não tem farinha na panela. Senhor, não tem, Senhor, não tem. Está fraco, estou fraco, não tem nada. Senhor, o ribeiro não tem água. Deus quer usar estes. Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar estes, os improváveis. Deus que te chama, é Deus que te chama, Elias. É Deus que te enche, Elias. É Deus que te chamou, Elias. É Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. O cenário é de escassez, mas é estes que Deus quer usar. Em nome de Jesus, a igreja estenda as mãos aqui para frente. Senhor, nós te apresentamos agora estas vidas, meu Pai. Senhor, estes, meu Pai, que são muitas vezes improváveis. Senhor, estes que são fracos. Senhor, estes, meu Pai, que se diz que não tem força. Meu Pai, estes, meu Deus, enche do teu Espírito agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Receba o consolo de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora a graça de Deus agora. É Deus que ministra o teu coração agora. Olha Deus tocando aí. Olha Deus renovando agora. Olha Deus te enchendo agora. Olha o Espírito de Deus descendo sobre a tua vida agora. É os improváveis, é os improváveis. Deus enche agora o teu Espírito agora. Meu Pai, nós determinamos agora, meu Pai, que seja, meu Pai, repreendida, meu Pai, toda barreira. Meu Pai, que agora, meu Pai, receba, meu Pai, esta vida, meu irmão. Receba agora, meu Pai, o teu Espírito. Receba a unção do céu. Usa essas crianças, usa este moço. Usa esta mulher, meu Pai. É os improváveis. Deus, aqui estão essas vidas, meu Pai. E nós colocamos diante de Ti.
Deus está dizendo a uma pessoa que esta noite, Deus está falando a uma pessoa que esta noite, em que disse para Deus neste culto: Senhor, eu não consigo pregar, Senhor, eu não consigo ser esse provado, Senhor, eu não consigo ser esse Elias. Mas Deus está usando você. Deus fala contigo: eu te usarei.